Fala, galera do Garagem da Aprovação, professora Diana Cecília aqui passando para a gente conversar um pouquinho sobre interpretação e compreensão de texto, tá? Professor, existe uma regra para interpretação e compreensão? Não. O que existe, de fato, é o seguinte: treinar. É você treinar a sua leitura, a sua escrita, a sua interpretação, a sua compreensão de texto. Porém, deixarei algumas dicas aqui para que você possa entender como isso vai ser feito, como é que você vai fazer. Primeira coisa que você tem que ter consciência é que, antes de tudo, interpretação é leitura. Não pegue o seu texto, tá? E saia lendo de qualquer forma, não. Leia o texto pelo menos 2 vezes. A primeira leitura, uma leitura calma, tranquila. No caso da Selecom, é interessante vocês se atentarem a essa dica aqui, a essa questão aqui. Mas, professora, por quê? Porque a Selecom, ela traz textos muito grandes, tá? E desses textos, nem sempre vai ser necessário que você leia, porque pode ser uma questão gramatical. Então, você vai para a questão, se for uma questão gramatical, se já estiver ali o que a banca quer que você resolva, talvez seja dispensável a leitura do texto. Você vai ter que ver de acordo com o que a banca está pedindo na questão. Se for uma questão diretamente de interpretação e compreensão de texto, você não tem para onde correr, você tem que ler o texto. Então, para economizar tempo, se você não quer ler 2 vezes, ou se você tem uma dificuldade de administrar esse tempo, o que é que você vai fazer? Toda vez que você lê, é uma leitura informativa, você vai marcando, vá para a questão, veja o que é que a questão está pedindo e faça a sua leitura como uma leitura informativa. O que seria essa leitura informativa? Em que eu vou me inteirar de fato do que o texto está dizendo. E aí você vai grifar as palavras-chave dele, você vai grifar a ideia central de cada parágrafo, tá? E isso vai facilitar a sua compreensão, a sua interpretação. Depois, você tem que se atentar ao seguinte: não interrompa a leitura. Professor, o fiscal passou mal, deixa ele passando mal. Sua prova vale mais. Ah, professora, mas alguém na minha sala, sei lá, tropeçou. Do chão não passa. Acabou. Do chão não passa. Se passar, ele que se resolva. É você e a sua prova. É você e o seu texto. É você e a sua interpretação. Então, a leitura deve ser ininterrupta. Não vai interromper a leitura, certo? Não permita que prevaleçam suas ideias sobre as do autor. Meu amigo, é o seguinte: se o autor disser que João é lindo e você acha João feio, problema seu. O autor é quem escreveu o texto, ele é o dono do texto, as ideias que têm que ser respeitadas ali são as dele. Então você não pode permitir que as suas ideias prevaleçam sobre as do autor, tá? Jamais. Professora, eu odeio berinjela, mas o autor disse que berinjela é boa, professor, que a berinjela é gostosa, e eu detesto berinjela. E aí, o que é que eu faço? Berinjela é gostosa até que o autor diga o contrário. É interpretação de texto, é compreensão, é dentro do seu texto. E, nesse caso, como eu disse, da Selecom, ela tem, às vezes, uns textos que são muito longos. Ela tem essa característica de textos longos. O que é interessante você fazer? Professor, o meu texto está muito longo. O meu parágrafo, né? O parágrafo que ele traz é um parágrafo aqui muito longo. O que é que eu posso fazer? Você pode simplesmente dividir o seu parágrafo, tá? Você pode pegar e dividir os tópicos. Ah, eu vou ler, o parágrafo é de 6 tópicos. Eu leio os 3 primeiros tópicos e vejo ali o que, de fato, eu necessito para que esses tópicos eles estejam realmente claros para mim, para a minha leitura. Coloco lá, entendi o que os 3 primeiros tópicos falam, vou para os outros 3 tópicos, certo? Divida os tópicos. Às vezes, a sua dificuldade está na falta de prática de ler, ou na falta de prática de ler textos longos, né? Na correria do dia a dia, principalmente essa galera que é concurseira, que já estuda, trabalha, às vezes tem filho, não tem tempo de fazer uma leitura de um livro, vê apenas aquilo que de fato vai interessar para o concurso. Então é muito interessante
Se vocês têm essa dificuldade de compreensão e de interpretação, divida. Meu parágrafo é muito longo. Divida. A mesma coisa você vai fazer com as questões, com os enunciados. Poxa, professora, o enunciado da questão vem um absurdo de longo. Divida, meu filho. Veja o que a primeira parte do enunciado está pedindo, depois veja o que a segunda pede, depois veja o que a terceira pede. Só não deixe de acertar essa questão por uma falta de leitura atenta, ininterrupta, ou por não marcar as palavras-chave. Você precisa atentar-se a isso, tá? Então, dividir o texto em parágrafos é algo que é extremamente importante. Cuidado com os vocábulos, ou seja, com as palavras destoa, não, correta, incorreta, certa, errada, falsa, verdadeira, exceto, e outras que aparecem em enunciado que às vezes podem dificultar o seu entendimento. Mas, professora, por quê? Porque às vezes elas induzem ao erro. A interpretação de texto, ela exige que você vá para além do texto, ela exige que você pense, tá? Quem te leva para dentro do texto é a compreensão. E nós vamos ver isso rapidinho aqui. Passando aqui, a gente tem que pensar o seguinte: compreensão e interpretação de texto. O que é que eu tenho que levar em consideração? Eu vou levar... O que é um texto? O texto é um conjunto de palavras e frases que vão estar encadeadas e tem a finalidade de transmitir uma mensagem a partir da sua interpretação, a partir do seu ponto de vista. Outra coisa que eu não posso de forma alguma ignorar dentro de um texto, o contexto. A situação em que aquele texto ele está inserido, em que tempo ele foi escrito, em que momento ele pode ser aplicado. É igual às palavras. Eu costumo dizer aos meninos o seguinte: nós temos dentro da língua portuguesa algo que a gente chama de polissemia. O que é polissemia? Uma única palavra que tem vários sentidos. Então, essa palavra que tem vários sentidos, você tem que entender como ela funciona e quais os sentidos que podem ser aplicados de acordo com o quê? Com o contexto. A mesma coisa é essa questão de interpretação e de compreensão, tá? É a interligação de diversas frases que vão formar o seu texto. Então, cada uma delas é formada a um período anterior, a um período posterior, e ele pode, sim, assumir um significado diferente. Então, é necessário ter uma leitura atenta para você compreender isso. O contexto é a situação em que aquele texto ali foi inserido. E aqui, a compreensão de texto que fala sobre analisar o que de fato está escrito. Professora, mas aí eu sempre tive uma dúvida. Sabe, Diana, eu sempre tive uma dúvida. Se interpretação é igual a compreensão? Não, não é. Interpretação é uma coisa, compreensão é outra, né? Veja que compreensão, a gente fala de analisar o que realmente está escrito. A compreensão, ela te joga para dentro do texto. Sabe quando você é criança, que você faz aquele exercíciozinho de retire do texto? Sabe? Retire isso do texto, retire as palavras do texto. Um tal parágrafo, o texto diz isso. Isso é compreensão de texto. Mas quando ele te joga para fora do texto, para além do texto, e te faz pensar para além daquilo que está escrito, trazendo para o seu texto, para a sua compreensão, para a sua interpretação, na verdade, o seu conhecimento de mundo, tá? Aí você tem interpretação de texto. Então, a interpretação é saber o que se refere. É saber a que esse elemento, ele de fato, né, ele vai se referir. Tranquilo? Então, é preciso você analisar isso. Poxa, a minha interpretação me joga para fora do texto. Ela me faz pensar para além do texto, tá? E a compreensão, ela me joga para dentro do texto. Então, a interpretação, ela vai inferir. Ela vai simplesmente, tá? Ela vai simplesmente sugerir. Ela vai inferir, ela vai sugerir algo. Ela não vai afirmar. A interpretação, ela não costuma ser afirmativa. Tanto que os comandos da interpretação de texto, a forma que é perguntada dentro da questão, são completamente diferentes. Quando se fala em interpretar, é intervenção, né? Porque significa intervenção, ele fala sobre explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, tirar conclusões, é deduzir, é dedução, é inferir, tá? É inferir. Eu sugiro algo. Quando você vê uma questão que diz, olha, o texto sugere que,
o autor sugere que ali a interpretação de texto. Mas quando ele vem, o autor fala, o autor afirma, o autor disse, o texto mostra no 5º parágrafo, aí você tem nada mais, nada menos que compreensão. Porque compreender o texto é você ter um entendimento daquilo que está escrito, é atenção ao que realmente está escrito. Como eu disse antes, interpretação te joga para fora, né? Para fora do texto. Compreensão te joga para dentro do texto. Professora, como é que eu vou saber essa questão, essa diferença? Analisando os comandos da sua questão. O comando te manda julgar, o comando diz que é dedução, se ele diz que o texto deduz que, o texto infere que, o texto sugere que, interpretação. Mas quando ele diz o texto afirma que, o texto fala, o texto diz, o autor fala, aí você tem compreensão, você tem compreensão de texto. Então você precisa logo entender que interpretação e compreensão elas não são a mesma coisa. Certo? Então, vamos aqui rapidinho para os erros clássicos da interpretação. E essa parte aí eu vou contar uma historinha para vocês. Em casa, refletindo, vocês vão conseguir perceber que, na maioria das vezes, vocês têm uns erros clássicos de interpretação. Extrapolação. Gente, extrapolação, o nome já diz, pô, extrapolar. Vai para além, olha. Vocês vão fazer associações que estão além dos limites do texto. Quando não está dentro do texto, você vai para além daquilo que está sendo dito. Redução. O texto fala sobre 300 coisas. Mas você só se liga em uma. Você só se atenta a uma. Você fica presa àquela uma coisa, sabe? Você não sai dali. Aí, o que é que acontece? É uma redundância absurda. Porque você reduziu as ideias do texto. O texto fala sobre várias coisas. É igual quando você lê um livro. Quando você lê um livro, é sobre um assunto só que fala? Não. Quando você assiste uma novela, é só sobre um assunto? Uma série, é só sobre um assunto? De jeito nenhum. Mas, você se resumiu a citar apenas um assunto. Isso é redução, tá? Contradição, meu amor, foi o que eu disse antes. Entenda a coisa linda. Presta atenção. O texto é de quem? É do autor. E se o texto é do autor, nós precisamos entender que é a ideia dele que tem que prevalecer. Quando o texto diz uma coisa, eu vou para algo completamente diferente, eu tenho a contradição. Isso acontece, por exemplo, em textos dissertativos argumentativos, quando os textos motivadores, eles falam de uma coisa e vocês simplesmente vão para outra completamente diferente. Então, você tem que seguir o texto motivador. A mesma coisa é quando vocês vão responder questão de interpretação de texto. Vocês precisam ficar atentos àquilo que o texto está dizendo. Que o avaliador, que o autor, ele está dizendo. Eu não posso simplesmente pegar e sair por aí jogando ideias na cabeça do autor ou no meu texto, jogar algo que o autor não disse. Aí eu vou contar uma historinha para vocês. E aí em casa vocês vão refletir e vão perceber que muitas vezes, até sem querer, nós cometemos erros de extrapolação, redução e muitas vezes contradição. Quando a gente fala o seguinte, ó, João e Maria, vou contar rapidinho, fui à praia, passei no calçadão, encontro João e Maria sentados à mesa, conversando, comendo caranguejo, em um papo amistoso. Fiquei morta de vergonha, não quis interromper, passei direto. Quando retornei, ainda estavam lá, já era tarde da noite, por volta de umas 8h30, e ainda estavam sentados à mesa de um bar, bebendo juntos, uma conversa extremamente íntima. Continuei com vergonha, não falei. Segui. Se estivéssemos dentro de uma sala de aula e eu perguntasse a vocês se João e Maria têm alguma relação amorosa ou se eles são apenas amigos, alguns levantariam a mão e diriam que eles são apenas amigos. Outros levantariam a mão e diriam, não, tem alguma relação amorosa aí. Pô, o tempo todinho, uma mulher lá sentado e tal, tomando uma cerveja, comendo caranguejo, tá até tarde, não sei o quê. Não, tem alguma coisa aí.
Aí, analisando o discurso, ou melhor, analisando a história, em algum momento, eu, que teoricamente sou autora, disse que eles têm alguma relação de amor, relacionamento amoroso, alguma coisa do tipo? Não. João e Maria podem ser irmãos. João e Maria podem ser primos. João e Maria podem ser namorados. João e Maria podem ser ficantes. João e Maria podem ser só amigos. João e Maria podem ter se conhecido naquele exato momento e, coincidentemente, eu conheço os dois. Porque em momento nenhum, eu, como autora do texto, falei sobre nenhuma relação entre João e Maria. Então, se eu não falei, como autora do texto, sobre relação entre João e Maria, não é você que está lendo o meu texto que vai dizer que se ele tem algum tipo de relacionamento com ela. Se você diz isso, você comete simplesmente o erro de extrapolação. Você extrapolou as ideias do texto. Você foi para além daquilo que está sendo dito no texto. Professor, e como seria o erro de redução? O erro de redução, suponhamos que João tem uma namorada. A mina passa lá do outro lado da rua. Vê João e Maria sentados à mesa ali, conversando amigavelmente e tal. Desce do carro com 10 quentes, 90 fervendo. E acha que João está tendo alguma coisa com Maria e está traindo ela. Ela não perguntou qual seria a situação, ela não perguntou se eles se conheciam, ela não perguntou se eles são amigos de infância. Além de cometer o erro da extrapolação, ela cometeu também o erro da redução. Ela se limitou ao fato de duas pessoas estarem sentadas à mesa conversando. Então, quer dizer que você não conversa com seus pais, você não conversa com seus irmãos, com seus amigos? Então, quando eu limito a esse fato, eu cometo uma redução. E, de certa forma, ainda estou sendo contraditória com aquilo que o autor disse. Professora, eu posso cometer mais de um desses erros aí em um mesmo texto? Pode. Você pode cometer até os 3 dentro de um texto só. Desde que você faça uma leitura inadequada, que eu espero que vocês não façam, aí você tem condição, sim, de, infelizmente, cometer esses erros. Como que eu vou evitar esses erros, Diana? Você vai evitar da seguinte forma, meu amor. Você vai ler atentamente, tá? Você vai ler com atenção. Você vai, depois de ler, marcar as palavras-chave ou as palavras que tanto se repetem, tá? Marcar a palavra-chave, as palavras que tanto se repetem. E você vai respeitar as ideias do autor, porque o texto não é seu. Então, você vai ter que respeitar as ideias do autor. Então, tá aqui também, respeitar as ideias do autor. Diana, existe alguma regra de interpretação e compreensão de texto? A única regra que tem é que você precisa treinar a sua leitura com questões de interpretação e compreensão, tá? E isso não é algo que tem que ser feito de forma aleatória, né? É sentar, praticar a leitura do texto para que você consiga responder questões com qualidade. Pela minha experiência, eu afirmo, a maioria dos erros de interpretação de texto, eles vêm de pessoas que não criaram o hábito de ler. Interpretação e compreensão é leitura. Eu preciso ler. E outra coisa, quando eu estou lendo um texto, que é importante que vocês façam isso, eu tenho que me desprender dos meus achismos. Eu tenho que me desprender dos meus achismos. Eu tenho que me desprender das minhas convicções. Eu tenho que me desprender da minha cultura, muitas vezes. Porque eu preciso abrir a minha mente para conseguir compreender aquilo que está escrito. E não me deixar prender por aquilo que eu acho que está certo ou errado. Porque se eu não me desprendo dos meus achismos, se eu não me desprendo da minha cultura, se eu não me desprendo do meu ponto de vista na hora que eu estou lendo um texto que não é meu, para responder uma questão, infelizmente, a verdade é que eu acabo cometendo um desses erros, quiçá até os 3.
Então, a partir de agora, quando você for pegar um texto para ler, você simplesmente vai pensar: esse texto é do autor, eu tenho que respeitar o ponto de vista do autor, é o autor quem manda. Se o autor disser que tem pelo em ovo, você tem que dizer que tem pelo em ovo, certo? Se o autor disser que berinjela é gostosa, berinjela é uma delícia, meu filho. É uma delícia. Você vai concordar, você não, com o que o autor disse, você não vai discordar, não. Porque senão você vai ter um erro de contradição. Ah, professora, mas como assim uma contradição? Contradição em relação às ideias do autor. Existem dois tipos de contradição, tá? É uma contradição na interpretação de texto, quando você vai contra as ideias do autor, interpretação e compreensão, quando você vai contra as ideias do autor, ou quando você pega, por exemplo, um texto dissertativo argumentativo, quando vocês vão fazer redação. Vocês vão pegar o texto dissertativo argumentativo, vai vir com um texto que a gente chama de texto motivador. Esse texto motivador vai te apresentar as ideias para que você consiga lembrar de algo para se relacionar a ele, ok? Professora, o texto motivador me trouxe algo que é estritamente positivo. O ideal é que você siga as ideias do texto motivador. Mas eu posso colocar algo que seja um positivo, um negativo? Você até pode, mas com todo cuidado para que não acabe sendo contraditório. Tem costume de escrever? Sim, tá ok, vai se sair muito bem. Não, não tenho costume, tenho dificuldade, há muito tempo não escrevo, só voltei a escrever agora por causa da PM, ainda não estou seguro. Não arrisque. Não arrisque. Pelo amor de Deus, olha, eu digo direto aos meus alunos, tanto daqui quanto do Enem. Você pode ficar em dúvida em tudo na sua vida, meu amigo. Em tudo. Você pode ficar em dúvida em que roupa você vai usar, em qual é o corte de cabelo que você vai fazer, se você vai botar aquele loiro esquisito, se você vai usar uma bermuda ou uma calça para você ir ao curso hoje, mas você não pode ficar em dúvida no seu posicionamento. Você tem que ser firme. E quem vai te fazer ser firme vai ser você dentro do seu texto motivador. Vai ser você seguir o seu texto motivador. Porque se você não faz isso, você corre o risco de derrapar. Então, para não derrapar, segue a linha do texto motivador, certo? Então, existem essas duas contradições. Essa inicial, que é quando você vai contra o texto motivador ou contra as ideias do autor, e aquilo que a gente chama de contradição grave. Diana, mas existe uma contradição grave? Meu filho, existe uma contradição grave. E que contradição grave é essa? É quando eu discordo daquilo que eu mesma disse. Lá no parágrafo primeiro eu disse que o problema da segurança pública é a falta de investimento na polícia. Aí eu peguei e fiz o quê? Poxa, a falta de investimento na polícia. Quando eu chego no meu segundo desenvolvimento, ou no meu primeiro desenvolvimento, eu digo simplesmente que há muito investimento na polícia. Tem sentido? Não. Ah, mas eu queria dizer isso. O problema é seu. Queria, não disse, tá? Querer não é poder. Ou você diz ou você não diz. Dentro do texto funciona assim. Se você, por um acaso, não disse e acabou se contradizendo, você tem uma contradição grave, tá? Como a gente está falando de questões, especificamente de alguma questão, ou de um texto como um todo, você tem que seguir, quando for responder a sua questãozinha lá, a ideia do autor, tá? Na hora de fazer o seu texto, aí o que é que você vai fazer? Você tem que se atentar a não contradizer o texto motivador e a ter uma releitura do seu texto para você não cometer uma contradição grave, tá? E você mesmo contradizer a sua ideia, o seu ponto de vista. A partir daí, nós vamos falar um pouquinho também sobre os tipos e gêneros textuais, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender, que eu vou iniciar aqui rapidinho, nenhum tipo de texto é 100% puro. Um vai interferir no outro. Quando eu faço uma narração, eu tenho, de certa forma, uma descrição, porque eu vou descrever os fatos. Quando eu faço um texto dissertativo, eu começo a exemplificar algumas coisas, ou quando eu trago um repertório, em algum momento ali eu posso trazer uma questão narrativa para melhorar ainda mais a minha argumentação. Claro que eu não posso deixar essa predominância acontecer.
Professora, mas se um pode interferir no outro, o que é que eu posso colocar nesse sentido como a identificação de um texto dissertativo ou de um texto dissertativo argumentativo? A predominância. Predominância. Quais as minhas principais características nesse texto? Eu tenho características do texto narrativo. Em sua maioria, o texto tem 5 parágrafos, 4 são narrativos. E aí? Então, você tem um texto narrativo. Atentem-se às predominâncias dos seus textos, tá? Então, a gente vai encerrar por aqui, ok? Vamos encerrar por aqui. Vamos para um segundo bloco, onde nós vamos tratar justamente dos tipos e gêneros de texto. E eu aguardo os senhores lá. Tranquilo? Até mais.